Bom dia. Hoje nós vamos refletir sobre o Salmo 90, né? No Salmo 90, ele foi escrito por Moisés e diz assim: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: Tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado. Portanto, tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tem afligido por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das tuas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Então, aqui é um salmo que foi escrito, ele é bem antigo, foi escrito por Moisés, e tudo indica que ele foi escrito logo depois que Israel fracassou em sua fé em Gades Barneia, né? O povo de Deus, né? Deus havia libertado então o povo do Egito, da escravidão, e eles atravessaram lá o Mar Vermelho, e eles estavam triunfantes, né? Vendo a glória de Deus, o poder de Deus ali atuando no meio do seu povo, levando eles agora para fora da escravidão, estavam livres, né, para poder adorar o Deus verdadeiro. E a gente percebe agora que eles fracassam na hora de entrar. A maioria não quis entrar, né, como a gente sabe, e a nação de Israel ficou condenada a vagar pelo deserto durante 40 anos. E imagina só, né? Tá ali diante da terra prometida e Moisés, o líder, ter que voltar para o deserto por causa da maioria da multidão, porque somente eles, Caleb e Josué, né, que decidiram convencer aquela multidão toda a entrar, mas o povo não quis apedrejá-los. E então Deus fez com que eles voltassem para o Egito e todas aquelas pessoas, aquela geração ali, morresse no deserto para que os novos pudessem entrar. E o Salmo 90 fala de alguns temas fundamentais para a realidade, tanto de Moisés como nossa também. E diz também três eventos terríveis aconteceram logo em seguida, que foi a morte de Miriam, sua irmã, a morte de Arão. E entre as duas mortes, Moisés desobedeceu ao Senhor ao ferir a rocha, né, em vez de falar. Percebe-se que não foi uma vida fácil de Moisés. Moisés, ele pensou que agora saía triunfante, agora libertaria e tomaria posse da terra prometida, mas teve que passar 40 anos guiando um povo basicamente numa marcha fúnebre, né? Vagando por 40 anos com aquele povo que foi fracassado, né? Não teve a fé, a confiança em Deus e vencer e tomar posse da terra. E ali ele enfrentou aqueles desafios durante os 40 anos no deserto. E a gente percebe aqui que Moisés ele teve três etapas. Há 40 anos no Egito, em que também teve sucesso, ele teve que fugir. 40 anos no deserto de Midian e 40 anos liderando agora o povo de Deus
no deserto. E apesar de não ter sido uma vida fácil, Moisés ele triunfou. E nesse salmo compartilhamos alguns insights, né, para que possamos ter forças também em nossa jornada para que ela termine bem. Então, como fala em 1 Crônicas, no capítulo 29, no versículo 15, Davi lhe apresenta quem somos nós neste mundo, porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Então, nós estamos em terra estrangeira. Assim como o povo de Deus passou por terras estrangeiras no deserto, eles estavam ali, né, andando, peregrinando, nós também somos peregrinos neste mundo. Este mundo, ele não nos pertence. E para todos os mortais, a vida é como uma peregrinação que se estende do nascimento à morte. Mas para nós cristãos, é uma jornada da terra para o céu. Mas o caminho não é fácil, né? Rumo à eternidade. Aí aqui fala que Moisés também, ele fez de Deus o seu lar. Quando fala em Salmo, no capítulo 90, versículo 1 e 2, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra, o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Então agora Moisés se pegou voltado unicamente para o Senhor e fez de Deus o seu refúgio, a sua morada, né? Passou por 40 anos no deserto, lidando com uma nação de ex-escravos, murmuradores, né? Que nem sempre aceitavam a sua liderança e nem lhe davam devido valor. Então, muitas vezes Moisés se sentia cansado, se sentia desvalorizado como líder, porque muitos ali murmuravam, não lhe davam um valor, um respeito, mas Moisés ele se apegou a Deus. Ele fez a sua vida o propósito de ser o norteador de Deus, no propósito de estar guiando aquele povo, mesmo um povo que murmurador, um povo que não estava ali confiante e tinha suas falhas em Deus, ele estava ali porque o Senhor o chamou. Então, Moisés, ele viveu no Senhor. E seu único propósito foi esse, viver no Senhor. Moisés escolheu permanecer no Senhor e encontrar forças, consolo e ajuda para as suas responsabilidades de cada dia. Ele armava uma tenda especial do lado de fora do acampamento e lá se encontrava com o Senhor, né? Então a gente percebe aqui a importância de nós buscarmos ao Senhor, de termos a confiança em Deus, de nos encontrarmos com Ele a cada dia, para nos encontrarmos forças para lidar com os desafios deste mundo. Assim como Moisés também teve muitos desafios ao lidar com aquela multidão, e nós também temos desafios hoje e devemos fazer do Senhor a nossa morada, pois disseste: O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Salmo 91, 9, né? E Moisés dirige-se a Deus como Elohim, o Deus de poder, o Deus da criação. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo de eternidade, eternidade, tu és Deus. No mundo antigo, as montanhas simbolizavam tudo que era duradouro e confiável, e para o povo de Israel, as montanhas representavam o Deus eterno. Sabemos que se nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos a parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos de nossa habitação celestial. Então, mesmo que tudo falhe neste mundo, mesmo que a gente veja muitos desafios ao nosso redor, problemas surgem, nós precisamos confiar que há um Deus que é Deus, né, de eternidade a eternidade. Deus está ali. E Ele sempre está a nos amparar e está nos guiando rumo às mansões celestiais. Então, um dia Deus chamou Abraão e fez com ele uma aliança, mas o cumprimento não seria imediato. Deus projetou o cumprimento dessa promessa para 400 anos futuro, né? Então a gente viu que Abraão e seus descendentes seriam peregrinos na terra. Mas por quanto tempo? Aí aqui fala também que na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida de iniquidade dos amorreus. Então percebe que Deus misericordioso nós temos, né? Ele esperou para recompensar
os seus 400 anos de por misericórdia dos ímpios que viviam naquela terra. Então, antes de conquistar desde Abraão até Moisés, o povo de Deus, ele passou por peregrinações. Ele não conquistou de imediato a terra prometida, mas ele serviu de testemunho para os povos que ali estavam, né? Serviu de testemunho, demonstração de que existe apenas um Deus, apenas há um Deus a que ser guiado, há apenas um Deus a ser adorado e um destino para a nação, para nós, né? Existe o começo e o final que Deus está preparando para todos nós. E Deus fez com que todos, até mesmo aquelas nações, pudessem ver através de Israel o Deus verdadeiro, o Deus para quem nós deveríamos adorar e vivermos a cada dia. Então, Moisés foi conduzido por Deus, o mesmo Deus que conduziu Abraão, Jacó, Isaac, Jacó, conduzia também Moisés e e dali em diante o seu povo, né? Porque todos esses, Deus foi um lar. Então, Deus, ele tem sido o abrigo, o refúgio do povo de Israel. Era para onde Israel se expedia socorro nos momentos de aflições, era onde Deus estava ali sempre mostrando a sua misericórdia pelo povo de Israel, e o mesmo Deus que atuava no povo de Israel, o mesmo Deus que atua em nós hoje, em nossa vida hoje. Então, a quem devemos socorrer? A quem nós devemos procurar abrigo? Somente em Deus. Deus é o nosso refúgio. É Ele que vai nos fortalecer para vencermos as batalhas do dia a dia. Enquanto não chega o momento de Deus cumprir sua aliança conosco, o convite de Jesus é que nós permaneçamos. Nós devemos permanecer em Cristo. Nós devemos viver apegados a Ele. Independente dos conflitos, independente do que surja na nossa vida, nós não devemos desistir. Moisés ele foi educado em toda a ciência dos egípcios, mas as lições que ele aprendeu foi em sua caminhada com Deus, né? As maiores lições. E devemos também aprender na escola da vida. Nossa existência aqui na Terra, ela é breve e devemos usá-la da melhor maneira possível. Então, como vocês sabem, nós temos uma breve vida aqui, né? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer conosco a cada momento. Por isso que a cada momento nós devemos tomar a escolha e saber usá-la da maneira que melhor agrada a Deus, que melhor vai honrar a Deus e que melhor vai também nos tornar, que nós possamos mostrar às pessoas quem é o Deus verdadeiro, para que elas também tenham a oportunidade de conhecer a Deus e ter a vida transformada. A escola da vida é uma preparação para a eternidade com Deus, e sem Ele não podemos aprender nossas lições, passar nossas provas e progredir do jardim da infância para a pós-graduação, né? Então, a vida, ela é uma escola. Nós estamos aqui vivendo de cada dia, cada momento, uma nova página da nossa vida. Hoje a gente acordou, a gente não sabe como vai ser a nossa semana, mas nós devemos buscar, confiar em Deus e ter Deus como a nossa morada, o nosso refúgio, aquele em que nós devemos nos apegar para vencermos as lutas, os desafios que sobrevirão durante essa semana. E nós temos que estar permanecendo, né, firmes em Jesus. Nós devemos tê-lo conosco dia a dia, em cada momento, porque nós devemos usar cada tempo, cada minuto da nossa vida da melhor maneira possível. Somente Deus, ele é eterno, e nós, seres humanos, somos como objetos levados pela enchente ou como a Eva que logo aparece e murcha, né? Então nós não somos nada, nós somos pó e ao pó retornaríamos. Se não fosse Deus para nos revestirmos e nos transformarmos para termos um corpo, né, incorruptível para corruptível, né? Teremos um corpo transformado para vivermos eternamente ao lado dele. Então, Cristo, ele ao nos formar, ele não nos formou para termos esta vida que nós temos hoje. Deus tem um propósito muito melhor para o ser humano. Mas, infelizmente, esse mundo foi tomado pelo mal e nós sofremos as consequências de doenças, nós sofremos a morte dos nossos queridos, nós sofremos muitas coisas que a gente vê no mundo hoje, né? Injustiças, e a gente precisa nos apegar a Deus porque tudo isso vai passar.
E nós precisamos viver cada momento da nossa vida, porque é muito breve a nossa existência neste mundo. Nossa passagem por aqui é muito rápida. A gente vê, né? Ontem a gente nasceu, a gente estava com 18 anos, a gente já está já com 40 anos. Daqui a pouquinho a gente não vai viver para sempre. E nós precisamos viver a cada momento da melhor maneira possível, para que possamos testemunhar do amor de Deus, para que possamos fazer a diferença neste mundo, para que muitas pessoas também venham a ter a eternidade em sua vida, para que eles possam passar por esses momentos felizes de estar ao lado de Cristo quando ele retornar. Então, nós precisamos ter reconhecer com humildade a nossa característica de seres humanos, que nós não somos perfeitos, nós não somos nada sem Deus em nós. Então, nós precisamos reconhecer o poder de Deus e a atuação de Deus na nossa vida, porque Deus tem um propósito para cada um de nós. E por mais que a gente pergunte o porquê, né? Até quando, Deus sabe todas as coisas. E há coisas que nós só vamos entender quando chegarmos lá no céu. Quando Cristo sentar com você e dizer, ó, isso aconteceu por causa disso, 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 e foi porque eu queria. E graças a tudo isso que aconteceu em sua vida, hoje você pode desfrutar a eternidade. Então, confie em Deus, permaneça sempre em Deus, independente das circunstâncias, dos ventos tempestuosos que possam soprar na sua vida, permaneça firme. Porque assim como Moisés também não queria estar ali vagando os 40 anos no deserto, ele queria estar na terra prometida já, mas ele teve que passar por essa caminhada. Mas assim ele não abandonou a Cristo. E ele saiu triunfante, né? Ele saiu vitorioso porque ele teve Cristo como a sua morada, porque ele se apegou a Cristo cada dia, fortalecendo-se nas suas lutas, no seu sofrimento. E ele buscou a Deus, né, para preencher todo aquele vazio, aquela dificuldade que ele passava. Nos versículos 7 e 11 do Salmo 90, Moisés ele reflete sobre a experiência triste de Israel em Gades Barneia, quando a nação se recusou a obedecer ao Senhor e entrar na terra prometida. Essa decisão insensata resultou em 4 décadas de tribulações e de provas no deserto, enquanto a geração mais velha ia morrendo gradualmente, com exceção de Josué e Caleb, né? Então, a geração de adultos acima de 20 anos que saiu do Egito, 600 mil homens, todos, menos dois, morreram no deserto. Na escola da vida, a maioria é reprovada porque não quer se submeter aos propósitos divinos. Então, veja quantas pessoas que nas fileiras, não sei, você na igreja, talvez, você olha para o lado e já não vê aquela pessoa ali nos bancos da igreja, não vê aquelas pessoas ali já fazendo os trabalhos que fazia antes. Por quê? Porque na escola da vida, às vezes as pessoas não querem se submeter aos propósitos divinos. Acontecem as coisas em suas vidas e elas deixam de se apegar a Deus, de confiar em Deus. E por isso acabam sendo levadas para longe dos caminhos do Senhor. E que nós possamos nos ajudar a cada dia a nos apegar a Cristo, para que não venhamos a ser levados por os ventos das dificuldades, pelos ventos, né, dos conflitos que existem, assim como aconteceu lá com o povo de Israel. Ao longo de 40 anos, era uma lembrança, né? Então, eles ficaram ali peregrinando os 40 anos no deserto. E aí, durante esses longos 40 anos, era uma lembrança de que o salário do pecado é a morte. Cada nota de falecimento hoje que vemos no jornal também nos recorda o mesmo fato. O ser humano, ele caiu, o ser humano, ele pecou, e com isso sobreveio a morte a este mundo. E quando nós vemos uma pessoa, a cada nota de falecimento, nós lembramos que o pecado ele ainda existe, né? Que o pecado ele está aqui neste mundo. E, no entanto, precisamos viver um dia de cada vez, pois não sabemos quantos dias ainda nos restam. Uma vida centrada num propósito divino é constituída de dias bem-sucedidos que honram ao Senhor. Então, nós não sabemos quantos dias de vida nós temos nessa terra,
Tentamos viver com qualidade de vida, tentamos buscar os 8 remédios da natureza, né, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. Mas nós sabemos que esta vida, nós não temos a eternidade ainda aqui, nós temos um fim, né? A morte, ela passa a existir ainda neste mundo. E nós precisamos viver cada dia com sabedoria, nos apegando a Deus e centradas no propósito divino para constituir todos os nossos dias bem-sucedidos e que honrem ao Senhor. Nossa vida deve ser para a honra e glória de Deus. E assim como fala em Salmo 90, no versículo 3 a 12, que diz: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Sem dúvida, a vida é como uma escola difícil, e Deus nos disciplinará se não aprendermos as lições e desprezarmos a sua vontade. Então, Deus, ele quer o melhor para nós. Deus, ele quer que nós tenhamos a salvação. Deus não quer que nenhum de seus filhos pereça. Deus está a cada dia nos convidando para entrar, para irmos até Ele, para nos achegarmos ao conhecimento da Sua palavra, para nos apegarmos a trilharmos pelo caminho que não é fácil, né, como a gente viu, mas que com Deus nós podemos vencer. Nós podemos sim usufruir da eternidade, mas nós precisamos ser sábios, né? Pedir a Deus para que nos ajude a contar os nossos dias, a viver cada dia da melhor maneira possível, para vivermos segundo os propósitos divinos e assim nossos dias serem bem-sucedidos e que honrem e glorifiquem a Deus. É importante entender que as experiências passadas e presentes da vida nos preparam para o futuro aqui, enquanto a vida como um todo nos prepara para a eternidade. Então, tudo que nós vivenciamos neste mundo está nos preparando para a eternidade. Portanto, se apegue a Deus, confie em Deus, né? Se o futuro é nosso aliado, o amor e a compaixão de Deus nunca falharão. Então, Deus é um Deus de promessa, Deus é aquele que cumpre tudo o que fala. E Deus, ele estará conosco. Deus nos dará capacidade de enfrentarmos todas as dificuldades na vida, porque não há provas, não há provações que sobrevenham a nós que nós não sejamos capazes de vencermos. E essa oração final, ela enfatiza a compaixão e o amor de Deus que nunca falham. E o seu desejo de dar alegria e satisfação, mesmo em meio às dificuldades da vida, e sua capacidade de tornar nossa vida relevante para a eternidade. Quando Jesus Cristo é nosso Salvador e Senhor, o futuro é nosso aliado. Então, quando nós temos a Cristo, nos apegarmos a Jesus, não há o que temer quanto ao futuro, né? Nós precisamos confiar que Deus está nos guiando rumo à eternidade. E aqui fala no versículo 14, ainda no Salmo 90, né? Moisés diz: Sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Aqui fala que durante os 40 anos no deserto, Deus se mostrou presente ali na vida do povo, na nação de Israel, ao enviar o seu maná. E a cada dia eles iam ali colher da bênção de Deus o maná, do alimento, né, que Deus enviava para ele todos os dias. O maná sustentou a vida dos israelitas durante os quase 40 anos, mas o que Jesus nos deu, o pão da vida, é bem mais que 40 anos, é a vida eterna. Então, hoje, Deus tem a nos oferecer o pão da vida. A sua palavra, ela está aberta, ela está ao nosso alcance hoje. Quem começa o dia com o Senhor e se alimenta da sua palavra, né, desfruta as suas bênçãos. O sustento da palavra permite-nos ser peregrinos fiéis, ainda que isso seja observado apenas no futuro eterno. Então, hoje nós temos o pão da vida. Jesus nos oferece a cada manhã, né, nos apegarmos na sua palavra e assim nos sustentar para sermos peregrinos fiéis neste mundo. E apesar de tudo levar a gente a se desviar, a se afastar dos caminhos de Deus, a gente pode sim buscar a Deus em primeiro lugar. Buscar confiar em Deus todos os dias e tornar a sua palavra o nosso sustento, o nosso maior alimento, né? Aquele que vai que vai nos tornar vencedores a cada dia. Talvez só seremos capazes de compreender o valor de certas compensações da vida depois de entrarmos na eternidade.
Moisés, ele pediu a Deus que desse ao povo tanta alegria no futuro quanto as tristezas que haviam experimentado no passado. E, na verdade, Deus prometeu a seus filhos bênçãos muito mais numerosas do que os fardos que carregamos hoje. E ele é fiel ao cumprimento de sua promessa, ainda que seja no futuro, na eternidade. Então, nós podemos hoje enfrentarmos, né? Eu não sei o que você está enfrentando hoje na sua vida. Eu não sei qual problema você está passando, mas nós devemos confiar. Confiar que futuramente, ao olharmos para o alto, ao olharmos que Deus está guiando todas as coisas e que este mundo é passageiro, nós iremos desfrutar das bênçãos maiores que Deus está preparando para nós. E as alegrias que teremos serão muito assim grandiosas que a gente não consegue nem imaginar. A glória vindoura excede em muito o sofrimento que suportamos hoje. Moisés, ele perdeu a calma e não pôde entrar em Canaã, mas chegou à terra prometida com Jesus, compartilhando a glória de Deus com Elias e três dos discípulos no Monte da Transfiguração, né? Então, Moisés, ele não chegou a entrar na terra prometida, mas ele chegou na terra prometida com Jesus. Ele não deixou de ter Deus seu guia, ele não deixou de ter Deus como seu refúgio e fortaleza. As dificuldades não compensadas pelo Senhor aqui na terra serão compensadas no céu. Então, hoje, se você luta contra uma doença, se você luta contra muitos problemas que podem advir sobre a nossa vida, um casamento que talvez a gente tenha lutado muito, está com muita angústia dentro do nosso coração, mas não perca as esperanças, porque Deus está ao nosso lado, Deus está caminhando conosco, e as recompensas que nós não temos, que nós não vemos neste mundo, serão recompensadas com certeza no céu. Porém, nenhum trabalho realizado para o Senhor ficará sem recompensa, assim como todos aqueles que se entregam para viver o propósito divino. Então, saiba que mesmo que, como Moisés, muitos daquelas pessoas que estavam ali não valorizavam sua liderança, murmuravam contra ele, falavam muitas coisas que o magoavam e entristeciam. Às vezes nós também passamos por problemas aqui, não valorizando o nosso trabalho, não respeitando a nossa voz, né? Nos magoando, nos entristecendo a cada dia. Mas saiba que nenhum trabalho que nós façamos é despercebido, né? É passado sem que Deus não esteja vendo, né? Então Deus, ele vê, e ele vai recompensar cada esforço que você faz neste mundo, assim como todos aqueles que se entregam todos os dias para viver o propósito divino. Então, pode ser que você seja, quando a gente vê muitas vezes, quando as pessoas tomam a decisão de estar ao lado de Cristo, famílias o rejeitam, famílias o humilham, amigos deixam a sua amizade, e a gente se entristece porque a gente pensa que está perdendo, mas com Deus a gente não perde. Com Deus a gente só tem a ganhar. Então saiba que Deus é melhor que tudo. Pode ser que a gente não veja muita coisa aqui neste mundo, mas na eternidade nós iremos vivenciar e sermos recompensados de todo o sofrimento que passamos hoje. O favor do Senhor não nos abandona em nossa velhice, em tempos de aflição ou quando nos encontramos com a morte. As bênçãos do nosso trabalho e testemunho terão continuidade. Então, saiba que nada que nós façamos aqui neste mundo é em vão. Tudo terá uma continuidade. O futuro é nosso aliado, quando Jesus é o nosso Salvador e Senhor. Então, essa é a mensagem que eu trago hoje, né? Que nós possamos meditar no Salmo 90 e, assim como Moisés, pedir a Deus que ensina-nos a contar os nossos dias, que nós também possamos viver a cada dia com sabedoria, a cada dia buscando o alimento espiritual da palavra de Deus na nossa vida, para que assim nós possamos estar fortalecidos em Deus, para vivermos a cada momento triunfantes. E assim como Moisés, apesar de todo o sofrimento que ele passou, por situações difíceis que nós também passamos neste mundo, nós vamos sair vitoriosos, porque nós permanecemos ao lado de Jesus.
Que Deus abençoe sua vida hoje, que Deus abençoe a sua semana e que a cada dia possamos nos apegar à fonte de amor, né, que é a palavra de Deus. Deus abençoe.